Ô turminha, essa obra aqui é bem promissora. Eu vou deixar na descrição o nome dela e também vai estar escrito aqui, ó, bem aqui, isso aqui. Partiu? Vamos até uma guerra entre humanos e vários pé grandes feiosos. E no meio disso tudo estava Kai, que estava sendo cercado por vários gigantes. Até que de fundo um espadachim apareceu, derrotando um dos monstros e desafiando todos. Os soldados ao redor ficaram bem aliviados, porque este era o Lorde Olha. Neste momento, o brasão divino apareceu em seu rosto. Essa era uma prova de que ele era o portador da bênção do Deus da Terra. E seus movimentos ficavam super leves e também mais poderosos. E ele passava no campo de batalha destruindo cada um dos macacões sem dificuldade alguma. Ao fundo deles, um dos macacos também tinha a bênção do Deus, e os dois se desafiaram. Lord Olha conseguiu encaixar um golpe de baixo para cima que matou instantaneamente o macaco líder, e com isso a vitória foi da vila, já que os inimigos precisavam fugir na sequência. Mesmo eles tendo sobrevivido, vários soldados acabaram morrendo nesta batalha. O Lord Olha ordenou a todos a comerem as pedras divinas. Isso seria o presente dos deuses para os humanos. E eles estavam retirando essas pedras de dentro dos monstros. E ao tomar, a aura deles estava aumentando enormemente. Mas os soldados menores parecia que podiam tomar apenas uma gotinha, e no momento que tomaram, sentiram suas energias retornando. A pedra divina nada mais era do que a própria medula dos monstros ou coração, e isso aumentava a energia espiritual e deixava os soldados mais poderosos. Kai queria tomar mais, mas era impossível, porque eles eram apenas soldados rasos, e a maioria das pedras era entregue aos portadores das bênçãos, como o Lorde Olha e sua família. Com isso, os fortes se mantinham cada vez mais fortes, e os fracos, bom, não evoluíam. Era uma maneira de deixar tudo equilibrado. Os soldados comuns tinham que ficar mais fortes sem depender das pedras divinas. Naquela mesma noite, Moloch Venzin, o líder desta vila, estava elogiando os feitos de todos os soldados, e que conseguiram mais uma vez livrar os perigos que estavam assolando a Vila Leg. Então, após uma breve oração para a Mãe Terra, eles começaram a comer, mas ainda assim era uma diferença gritante entre a comida que os soldados podiam comer e a comida que os líderes da vila tinham. A comida era dada conforme a força do soldado, ou seja, Kai não podia comer quase nada. Sendo assim, naquela mesma noite, Kai foi treinar ao ar livre, mas estava com tanta fome que mal tinha forças de continuar. Manson chegou em seguida e o incitou a treinar mais. E assim os dois encararam fundo todos os túmulos dos soldados. De um lado estavam os túmulos das pessoas que tinham família, e do outro haviam túmulos menores, que não eram nada caprichosos. Estes eram para as pessoas que não tinham família, assim como Kai. Aquele lugar era largado e tinha mato crescendo para todo lado. Ficou irritado, porque não tinha nada que poderia fazer. Sabe que se simplesmente acabar morrendo, vai parar no meio daquela pilha de corpos. E por isso precisa treinar ainda mais e sobreviver a tudo isso. Precisava alcançar uma habilidade para se tornar forte. E no castelo, o Lorde Olha estava discutindo com sua irmã, que as mulheres do castelo não precisavam ir para a luta. E ela estava frustrada, porque se fosse um homem poderia defender sua vila. E do lado de fora, Kai e Manson estavam em uma luta de treino, até que Kai caiu de costas no chão, e assim ele mergulhou em um mundo bem estranho, cheio de luzes e prédios. Mas ao acordar não fazia ideia do que era aquilo, se perguntou se isso por acaso era magia. Mas essas eram as memórias de coisas que nunca viveu em sua vida. E toda vez ele via novamente isso. Ele sempre assistia a esse tipo de memória, como se fosse algum fragmento perdido. E é por conta dessas memórias que ele fala um monte de coisas estranhas, tipo bolinho de arroz e habilidades de magia. Mas ele não se atreveria a contar às outras pessoas, senão o taxariam como louco. Vamos até o barão da vila, e ele estava lendo uma mensagem que chegou, e informava que uma horda de monstros estava chegando ao oeste. E isso só poderia representar que eles atacariam a vila de Banya. E as duas vilas têm uma aliança, então era bom irem ajudar eles. Moloch estava encarando o horizonte, se perguntando quando que os soldados teriam tempo para descansar e treinar. Os ataques estavam ficando incessantes. Mas para o Lorde Olha, todos os soldados eram destinados a lutar e defender suas terras sem questionar. Ele acreditava que os soldados tinham que derramar sangue e continuar assim.
E o barão apenas olhou para seu filho com um olhar de preocupado. No meio daquela noite, Manson estava contando uma história que ouviu há muito tempo atrás, de um monge antigo, e ele podia acender e criar fogo em suas mãos. Isso deixou Kai extremamente pensativo, porque algo assim estava em sua mente também. O fogo sempre aparecia. Então, na manhã seguinte, ele caminhou pela vila como quem não queria nada, se perguntando como que funcionava essa coisa de energia espiritual que acumulava. Então foi até um canto desolado da vila e tentou concentrar todo o seu poder espiritual nos dedos. Mas nada, nenhuma fagulha. Parece que não estava conseguindo reunir energia espiritual. Mas sentia uma espécie de calor vindo de seu peito, onde deveria estar a sua pedra divina, no caso, o seu coração. Então, tentou a partir dela mover o seu poder espiritual pelo corpo, mas mesmo forçando, nada funcionava. E ele apenas parecia um maluco gritando um monte de coisas para sair de seus dedos. Vamos até horas depois, onde os soldados já estavam se preparando para a luta contra os orcs, que são esses bichos aí em forma de porco e do tamanho de um orc normal. No meio da floresta se iniciou uma luta violenta. Kai conseguiu vencer o primeiro estocando a lança em seu coração, mas foi logo mandado voando por conta de um corpo que estava em sua direção. À sua frente estava um dos monstros, mas ele foi alvejado por diversas flechas. E Manson chegou em seguida, berrando para não fazer esse tipo de palhaçada. E parece que Kai tinha se machucado durante o impacto. Do outro lado, o Lord Olia estava caçando os inimigos, e todos estavam fugindo dele. Mas alguns orcs ficaram para trás e continuaram caçando o exército. E um deles estava logo atrás de Kai e Manson. E com isso o Prota apenas mandou Manson ir na frente, precisava reagrupar. E Manson apenas pediu desculpas. E bom, não é como se Kai não fosse fazer o mesmo nessa situação. Então os dois se despediram. E do meio da floresta, um cutelo enorme saiu voando e acabou cortando o ombro de Kai, que apenas caiu ao chão já sangrando. E um dos orcs rapidamente o pegou pelo pescoço, zombando que o garoto era muito leve e poderia o quebrar facilmente. Kai se recusava a morrer, berrando que não iria ser extinto hoje. Apontou as suas mãos à frente do monstro e tentava conjurar tudo o que podia, tentava usar todo o poder espiritual. E subitamente, das palmas da sua mão, chamas poderosas consumiram totalmente a cabeça do orc, que o fez cambalear e cair logo na sequência. Kai de repente caiu no chão, ele se sentia bem frio, é como se sua vida estivesse sendo drenada. Talvez por conta de usar a energia espiritual tão rápido de maneira exagerada. E o fogo não se apagava de suas mãos. Tentou imaginar como fazer isso. Precisava estancar o fluxo da energia. Isso deveria ser como água, uma correnteza. E ao imaginar isso e conseguir estancar o seu fluxo de energia, apagando o fogo em seus dedos, o orc ao fundo se levantou mais uma vez e começou a caminhar em direção ao garoto, tanto que o pegou, e então começou a carregar pela floresta. O orc estava completamente desnorteado pelas chamas que queimaram sua cabeça. E enquanto o bichão andava cego por aí, Kai sacou sua adaga e enfiou no bucho do porcão. Porém, eles estavam rentes a um penhasco, e com isso os dois caíram lá para baixo, se chocando diretamente na água.